Bom, agora que a gente já viu as propriedades de máscara, já viu todas as propriedades de animação, vamos começar a entrar em alguns conceitos um pouquinho mais complexos dentro do After Effects. E o primeiro deles é entender um pouco sobre hierarquia e rig, tá? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: se a gente tem ambos elementos aqui, a Terra e a Lua, rotacionando 360 graus na nossa animação aqui, então deixa eu botar aqui, ó. Um, vamos fazer a Lua rotacionando um pouco mais, peraí. A Lua vamos fazer rotacionando 720 graus. O que vai acontecer? Eles vão rotacionar no seu próprio eixo, né? Mas se eu quiser fazer a Lua rotacionando em volta da Terra, eu teria que fazer aqui uma animação muito, né, complexa, né? Eu teria que pegar, eu teria que animar a posição. Seria chato de animar, né? Teria que fazer aqui, 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 aqui. E aí eu teria que transformar tudo isso daqui em Bezier, né? E fazer essa translação aqui ser um pouco mais orgânica, o que a gente acha, o que vai começar a ficar complexo, um trabalho difícil de fazer. E não tem muito porquê a gente ter todo esse trabalho. Justamente porque se a gente vier ah, na função de hierarquia dentro do After Effects, a gente consegue isso de forma muito simples. O que é essa parte de hierarquia que eu estou falando? Quando a gente vem aqui nesse símbolozinho, tá? Ele nos disponibiliza linkar, parentear e linkar um objeto ao outro. Então, se eu simplesmente venho e linko a Lua na Terra, olha o que acontece, ela começa a girar na própria rotação da Terra. Por quê? Porque ela está seguindo a orientação do objeto em que ela está linkada. Se eu boto a Lua linkada na, desculpa, a Terra linkada na Lua, vai acontecer exatamente o oposto. Então percebe que quando eu venho e eu boto a Lua linkada na Terra, ela está seguindo a orientação do controlador, do pai, né? Então sempre que a gente tiver uma hierarquia de rig, a gente vai sempre seguir essa lógica. A gente vai ter um pai e os filhos sempre vão atrás do pai. Sempre. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente tiver um outro objeto aqui e eu linkar na Terra, ele vai seguir a Terra, não vai seguir a Lua. Se eu linkar na Lua, ele vai seguir a Lua, não vai seguir a Terra. Então, só para exemplificar isso que eu falei, se eu quiser mostrar para vocês aqui mais dois links, tá? Por exemplo, eu posso ter um asteroide que vai orbitar a Lua e um asteroide que vai orbitar a Terra, por exemplo. O vermelho, que é o que vai orbitar a Terra, eu vou linkar na Terra, enquanto o branco que vai orbitar a Lua, eu vou linkar na Lua. E tá tudo certo, tudo funcionando. Então o link ele serve muito nesse sentido, tá? Ele vai ajudar muito nessa parte. Sempre que a gente tiver alguma questão de rig, a gente pode vir para o link. E aí, quando a gente começa a falar de link, a gente vai começar a falar de controlador. O que é os controladores? Os controladores são aquela layer que eu comentei no início, quando a gente estava falando de layers, que são o null, né? O null object ele funciona muito para organizar as nossas animações, né? Quando a gente está comentando ah, comentando aqui sobre fazer animação, é óbvio, aqui a gente está só com dois elementos, mas às vezes a gente começa a ficar com um monte de elementos, e aí é importante a gente ter essa organização de controladores
para as coisas não se tornarem mais difíceis e perdidas. Então, muitas vezes é legal a gente fazer as animações por null, ao invés de fazer pelo objeto, e aí linkar os nulls um no outro, tá? Então, basicamente, as coisas vão acontecer exatamente do mesmo jeito, só que a gente vai estar desvinculando o, as animações dos objetos e a gente está vinculando aos nus. Então isso daqui vai se tornar muito bom para ter uma organização no futuro, tá? E isso daqui funciona da seguinte forma, né? A gente vai começar a ter, quando a gente começa a ter muita layer, a gente vai tendo que organizar. Então, por exemplo, imagina que a gente tivesse um personagem, a gente poderia ter um controlador aqui chamado braço, a gente poderia ter um controlador aqui chamado cabeça, e a gente saberia que tudo que está relacionado de movimento estaria aqui dentro, né? E não estaria dentro, por exemplo, de uma imagem de uma cabeça, onde poderia ter olhos, onde poderia ter um monte de coisa. Então, o controlador ele serve muito para isso, tá bom?